Professor, como podemos lidar, como que a pessoa pode lidar com a dor quando não há aquele momento de despedida? A morte repentina, né? É um paradoxo, Rony. A morte é a única certeza que a gente tem na vida. A única certeza que a gente tem. E ao mesmo tempo, é um assunto meio tabu, não se conversa muito sobre isso, não se pensa muito sobre isso. E é uma certeza, e quando ela aparece, ela surge, é aparentemente inesperado. Puxa vida, um acidente, uma coisa, uma notícia que eu não estava esperando. Mas ao mesmo tempo é a única certeza. É um paradoxo. Porém, as pessoas são únicas, cada pessoa é um indivíduo único e cada um de nós reage de uma maneira diferente. Cada um de nós interpreta a vida e o fim dela, a morte, de uma maneira muito particular, muito pessoal. Eu estava vendo uma pequena entrevista do ator que fez o filme Pantera Negra, e um grande sucesso, e numa entrevista a repórter perguntando a ele, parabenizando pelo sucesso, perguntou a ele, quando é que teremos o Pantera Negra 2? E ele disse, serenamente, tranquilamente, calmamente, ele disse, eu já estarei morto lá, até lá. E ela assustou, ela falou, não fala isso, não estamos preparados para a sua morte. E ele continuou sereno e disse, mas eu estou. Então algumas pessoas lidam de uma maneira muito natural com a morte. A esperança, o aguardo da própria morte e com a morte de outrem. Mas a maioria das pessoas lida muito mal com isso, lida muito mal. Então, a dica que eu dou assim de imediato, a gente está começando o papo aqui, mas a dica que eu dou é, seja vivo, viva. Compartilhe emoções, sentimentos, planos, ações, decepções com as pessoas, porque elas vão partir. Ou você vai partir antes, mas vocês vão partir. E depois que foi, já foi, não tem o que fazer. Então faz agora, faz enquanto dá tempo. Minimiza a dor da perda, maximizando o prazer da presença. Certo, correto. Professor, o luto, ele tem fase. E se tem, o senhor vai responder, quais são? Elizabeth Kubler-Ross foi uma psicóloga suíça que viveu a vida toda nos Estados Unidos e ela especializou-se no final da vida. Ela trabalhava em hospitais na área de cuidados paliativos, que é quando a pessoa não responde mais a tratamentos e procura se proporcionar que ela tenha uma passagem suave. E ela convivia com pessoas que iriam morrer dali pouco tempo. E a Elizabeth Kubler-Ross, no ano de 1969, escreveu um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, em que ela estabeleceu que o luto tem 5 fases, bem distintas. A primeira fase é a fase da negação. Quando a pessoa recebe a informação de que alguém morreu, ela não acredito, não é verdade, não pode ser, tem certeza. E essa fase pode durar pouquinho, passar logo para a segunda, pode durar um tempo mais longo. Não acredito, não é verdade, não, liga de novo, chacoalha de novo, verifica o exame de novo, faz tudo de novo, é a fase da negação. Passada essa fase, confirmou, não tem, morreu mesmo. Entra a fase da raiva. A pessoa fica com uma raiva enorme daquilo, ela acha uma injustiça aquilo ter acontecido. E aí entra um componente que não foi a Elizabeth quem colocou, é uma percepção minha. Entra um componente do egoísmo. Muita gente fica com raiva da morte porque ela pensa assim, eu nunca mais vou ver aquela pessoa. Eu nunca mais vou conviver com aquela pessoa. Eu não vou mais usufruir da convivência com aquela pessoa. Mas, independente de ser um componente intrínseco ou extrínseco, o segundo estágio é o chamado estágio da raiva. Que raiva que eu tô que essa pessoa morreu. O terceiro estágio é chamado de barganha. É quando a pessoa tenta ali, ainda embotada de sentimentos, de pensamentos, ela não está raciocinando direito, ela tenta barganhar com a vida, com as pessoas, com Deus. Não, traz de volta, faz alguma coisa. Olha, se trouxer de volta, eu prometo que eu nunca mais não sei o que lá, eu prometo que eu começo a fazer tal coisa. Aqui vai um pequeno parêntese. O luto não envolve apenas a morte física de alguém. O luto, ele também se dá quando há rompimentos de relações, seja relações conjugais, fraternais, profissionais. As pessoas entram em luto quando isso acontece. E até em pequenos eventos, bem pequenos eventos. Estamos em época de Copa do Mundo. Assim que a Copa do Mundo acaba e a pessoa vive muito aquele evento, quando acaba ela entra num processo de luto. Puxa vida, acabou, não tem mais e tal. Mas voltando aqui. Processo de barganha, ela quer fazer alguma coisa para ter essa pessoa de volta. E óbvio, se a pessoa morreu, a pessoa morreu.
Aí passa para o quarto estágio, que é chamado de depressão. Depressão é um quadro de tristeza profunda e persistente. No caso aqui tem uma origem, uma causa óbvia. E o quinto estágio é a fase da aceitação. Paciência, morreu, a vida tem que continuar. Vamos preservar a memória, vamos preservar a honra, vamos tocar a vida e vamos em frente. Então, essas são as fases que Elizabeth Kubler-Ross elencou do processo de luto. Professor, quando que a dor da perda, ela vira uma doença? E quando que a pessoa ela deve buscar auxílio, buscar ajuda? O termo é exatamente esse, Vini. Doença, está no CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças. É o chamado luto patológico. É quando passa de tudo isso que a gente conversou aqui e começa a interferir. A pessoa não dorme direito, não come direito, não trabalha direito, não quer se relacionar no estado de depressão, não quer sair de casa, não quer fazer nada. E como eu disse já, as pessoas reagem de maneiras diferentes aos eventos. Então, para algumas, elas superam aquilo, entendem que precisa tocar a vida, precisa levar a dela em diante, a da família. E algumas, simplesmente, elas se prostram e não sabem o que fazer. Existem números aí, média, né? Diz-se que até 6 meses de luto, outros falam até 1 ano de luto, seria teoricamente normal. Eu interpreto como normal é aquilo que você, embora esteja doendo muito, imensuravelmente, ninguém jamais saberá o quanto dói a perda para outra pessoa, você pode só supor, mas nunca vai saber, é quando começa a interferir na vida prática. Essa pessoa deixa de trabalhar, essa pessoa deixa de se relacionar, como eu disse, ela deixa de se alimentar, de dormir, ela começa a ficar doente física, emocional e espiritualmente. Aí é um problema. Aí é um problema por quê? Porque já morreu uma pessoa da família, morreu literalmente da família, ou enfim, morreu alguém. E este outro está morto em vida. Ele continua com sinais vitais, o coração dele bate, o oxigênio entra e sai, mas ele não está produzindo, ele não está vivendo, ele não está convivendo, ele não tá... Aí é um problema. E o problema dentro do problema é que muitas vezes quando a pessoa está nesse estágio, ela não acha que tem problema. Ela fala, você queria que eu estivesse sorrindo, você queria que eu estivesse dançando, tal pessoa morreu. Ela mesma não vê que o evento já passou e ela ficou lá. E a vida é movimento. Se você não acompanha, você fica para trás mesmo, literalmente. Então, a hora de procurar ajuda é quando a própria pessoa percebe que ela está patinando, não consegue sair do lugar. Ou quando alguém pega ela pelos 2 braços e leva, na fase da depressão mesmo. Fala, olha, precisa fazer alguma coisa, porque ela não está mais vivendo. Está viva, mas não está vivendo. Nesse estágio, qual o tipo de ajuda essa pessoa deve procurar? Qual profissional, né, que ela deve buscar auxílio, buscar ajuda? Psicoterapia. Psicoterapia é o caminho indicado. O que é um psicoterapeuta? Bom, fisioterapeuta é aquele que trabalha com a fisiologia, com o corpo. Musicoterapeuta é aquele que faz terapia com a música. Psicoterapeuta é aquele que faz terapia com a psique, com a mente. A saber, psicólogos, eu sou psicólogo, então, tá puxando a sardinha para a sua categoria. Psiquiatras ou outros psicoterapeutas que estão habilitados para esse tipo de trabalho. É um trabalho que deve ser acompanhado pela família, é um trabalho multidisciplinar no sentido de vai para o consultório, ali é feita a intervenção e é passada muita tarefa, muito, digamos assim, lição de casa. Essa pessoa precisa se ocupar, ela precisa ocupar a mente dela, ela precisa ocupar o coração dela. Ela precisa ir à igreja, ela precisa orar, ela precisa ler, ela precisa ver filme, ela precisa passear no parque, ela precisa andar com o cachorro. Ela precisa manter-se viva para ela começar a olhar para aquilo que ela olhava antes. Mas olhar agora com um novo sabor, olhar agora com uma nova atenção, olhar agora com novos prazeres. A pessoa no estado de luta, ela precisa sentir prazeres. E como a gente já falou, para alguns é bem desafiador. Agora, uma pergunta muito importante. Existe diferença do luto de um adulto para o luto de uma criança? O adulto encara de uma forma, a criança encara de outra forma a fase do luto.